Vamos lá. Manter o relógio na tela para eu ver se consigo fazer dentro de 30 minutos, princípio, meio e fim. E vamos supor, como eu estava pensando aqui, que a ocasião que eu vou falar seja sobre um culto fúnebre, a morte. E o que dizer nessa hora tão triste para quem vai ouvir, porque a pessoa que jaz ali no caixão já não vai ouvir, então é para aqueles que ainda estão de pé, mas que nesse momento estão com suas almas dilaceradas, o vazio, o silêncio daquele que jaz ali no caixão, que em muitos casos ainda não se deram conta de que estão olhando para ele pela última vez. E realmente parece que só cai a ficha na última hora, quando o caixão se vai e que a terra sepulta. E aquele é o fim. Então, o que dizer? Um assunto tão desagradável que ele nunca é desejável. A morte. Em que ocasião falaremos sobre ela? A morte. Se estamos alegres, não desejamos falar de assunto tão triste. Se estamos tristes, não queremos agravar ainda mais a nossa tristeza com um assunto ainda triste, para não dizer o mais triste de todos. Não há uma hora oportuna para o assunto. Essa é a realidade. Ele sempre vai ser incômodo. E é por isso que muitas das vezes você vai ouvir sobre isso num culto fúnebre, onde já há tristeza o suficiente. Mas pela graça de Deus, para um cristão, um culto fúnebre não é motivo de tristeza. Um culto fúnebre, como no Japão, eles se entristecem quando nasce, então eles fazem festa quando a pessoa parte. Creio que era no Japão. Porque ele cessou de toda a sua labuta aqui, de todo o seu sofrimento. E se ele estava em paz com Deus, ora, então, ele foi para os braços do Pai. Ele está em muito melhor condição do que nós ainda aqui, que estamos sujeitos a enfermidades, a dores, a tristezas e morte, perdas. Lá ele está descansado disso tudo, lá é só gozo e paz na presença de Deus. Se é que ele tem paz com Deus, então quão diferente é você estar num velório, uma despedida de alguém que é um cristão, que as pessoas sabem que ele viveu como um cristão, que ele tem o seu galardão, que ele partiu em paz. Então há até mesmo uma atmosfera de paz nesse velório, porque as pessoas estão seguras do bem-estar dessa pessoa. E eles sabem que não foi para muito longe, que muito em breve se encontrarão novamente. Não é para sempre. Se é que esses que pretendem encontrar-se com Ele também amaram a Cristo e viveram Jesus Cristo aqui. Eles certamente se encontrarão depois. Estarão no mesmo lugar então. Salomão dizia: melhor a casa do luto do que a casa da muita festa, muita alegria. Uma coisa às avessas do que todo mundo costuma fazer, porque todo mundo quer a festa. Mas ele, com sua sabedoria, disse: melhor a casa do luto. Porque o luto te põe sentado diante de uma situação e que você não pode negar ela está
perante você. Você tem que, pelo menos superficialmente, você vai pensar sobre isso, a morte. E então o que é a vida? E então quem é você e o que é tudo isso? E qual o propósito disso tudo? Disso tudo? Será que realmente nascemos nesse mundo para estudar, nos formar, ir para a faculdade, nos formar, ter um bom trabalho, conseguirmos comprar tudo quanto é tipo de bugigangas que pudermos agora, com a nossa nova varinha de condão, que é muito mais poderosa agora, que consegue realizar desejos mais extravagantes e tudo mais. Sonhar, sonhar e realizar sonhos e sonhos aqui e então morrer. É isso? Ah, ter filhos e tudo mais e então morrer. É o propósito da vida. Pensar sobre a morte. Por que as coisas morrem? Por que não poderíamos viver para sempre? Por que que nascemos, envelhecemos e morremos? É sempre um gráfico assim, em que tem um ápice e depois uma queda. Você vai crescendo, 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 se torna um adulto, aí começa a envelhecer, envelhecer, envelhecer. Qual o problema? A Bíblia explica o problema. Veio lá de trás. Não havia morte então, mas agora há morte. Todo que tem vida está morrendo. Então, coisa mais certa na vida é a morte. A morte é a coisa mais certa que você pode ter na sua vida, é que você vai morrer. Somente um pequeno grupo muito seleto não vai morrer. Vai ser transformado vivo, mas o restante, todos eles, vão ter que provar da morte, porque assim disse Deus: no dia que dele comerdes, certamente morrerás. E a palavra de Deus não pode falhar, então ela continua eficaz, e então a morte passou a todos, porque eles comeram, e então a morte veio a todos. Estamos morrendo. Mas, graças a Deus, que nos deu o Cordeiro, que veio e se fez homem, para como homem tomar o lugar do homem, e o jugo que estava sobre o homem, e despedaçar ele, o jugo que estava sobre nós, e nos redimir, nos comprando com o seu sangue, ele que não tinha culpa nenhuma, tomar as nossas culpas sobre si, e por conta de estar com as nossas culpas sobre si, ser traspassado e morto, quando ele não poderia morrer porque ele nunca tinha pecado. E a morte é o salário do pecado. Mas ele não tinha salário a receber porquanto ele não tinha pecado, mas então recebeu. Mas então de qual pecado? Era dos seus, era dos meus. De cada um pecador que queira se arrepender. E assim, ser abençoado. Desistir de si mesmo e deixar que Cristo conduza sua vida. É viver em amor, é pagar o mal com o bem, é levar o prejuízo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Todo mundo quer levar um pedaço. É tão fácil, eles parecem uns bocós, eles parecem não ver, veem tudo. É o fim da vida de todo mundo, é a morte. Mais cedo ou mais tarde, olho mulheres belas, se sentem alguém ou alguma coisa, não sabem elas que algumas voltas desse sol sobre a terra e alguns anos que se passam e então a beleza se esvai, conforme a Bíblia diz. Como flores que agora você pode se regozijar e dizer quão bela sou, amanhã você está encurvada, somente algumas pétalas murchas.
É tudo o que é. Entende? É o fim de todos por conta que as coisas recaíram a essa situação terrena, passageira, temporal. Assim está a humanidade, pela ciência vivendo, pela ciência aprendendo, dentro de um processo. Pela ciência morrendo. Homens, ao viverem suas vidas de forma compulsiva, eles desejam ardentemente as bugigangas dessa vida e os status que elas lhes atribuem. Como eu disse em outro lugar, um pedacinho de pano que eles podem chamar de medalha, lhe atribuem um certo valor e aquilo vale alguma coisa, e o sujeito até mesmo ele arrisca sua vida e se sente retribuído por um pedacinho de pano que o outro prega nele ali. Valor. Valor a coisas que realmente não têm valor. Melhor a vida do que ter arriscado a vida por um pedacinho de pano daquele. Por mais valor que lhe atribuíram. Tudo é morte. Melhor é a vida. Por que morrer? Aí é que tá. Cada um vai ter que dar conta de si. Ao fechar os olhos nessa terra, despertamos então de um sonho na presença do Criador. O que você tem feito dentro desse tempo? Para quem você tem sujeitado a si, a serviço de Deus, do bem, ou a serviço do mal? Todas essas questões importantes para se pensar, e as pessoas não têm tempo e já correm desde cedo na vida, estudar, estudar, fazer curso, e ninguém para pensar no que realmente é importante, que é a coisa real que temos que fazer aqui, que é de que se trata realmente tudo isso aqui. Uma vida passageira, temporal, que decaiu da eternidade a uma questão temporal, onde ela tem princípio, meio e fim, quando ela nunca teve princípio, nem meio, nem fim na eternidade. Estamos passando. E o que eu creio? Eu creio que ao fecharmos nossos olhos aqui, porque eis o que acontece, que o homem, quando ele fez sua escolha aqui no princípio, que ele decaiu da presença de Deus, que ele mudou o seu modo de vida, ele fez uma escolha, ele escolheu a carnalidade. Eva desceu à questão carnal para provar pela carne o prazer da carne, o sexo no caso. Mas Deus havia dito: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então passou a morte, ela e toda a descendência a partir dela, então, portanto. Sua semente contaminou. E aqui dentro,
A raça humana de Adão começou a decair, misturou-se com a raça de Caim. Somos todos maus, com corações maus, inclinados a fazer coisas ruins por essa mistura que herdamos de maldade que agora nos compõe também. Temos essa inclinação contra Deus. E nossa luta é contra nós mesmos, é contra o nosso ego. E o ser humano nasce com um coração que não vive mais pela fé, vive pela ciência, pelo aprendizado, pelo entendimento e não mais pela confiança no que foi o que Deus disse. E um dia decaímos dessa condição e saímos fora do Jardim do Éden e decaímos à carnalidade aqui representada nessas cores quentes aqui do arco-íris. E até, por fim, sairmos fora aqui. E então Jesus Cristo, em seu tempo, a palavra manifesta, veio se manifestar em carne, carne, como um homem, nasceu como uma criança. Ele nasceu como um homem, ele percorreu todo o caminho de um homem, porque ele podia ter vindo um adulto, mas ele tinha que se identificar com o homem. Ele tinha que ser exatamente como um homem, porque ele foi exatamente o que ele foi, um homem, como cada um de nós. E ao mesmo tempo ele era Deus, porque dentro dele, na sua inconsciência, estava o Pai, Deus, o próprio Criador, que criou aquele corpozinho em um germe que foi multiplicando, 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 formando um corpo para si, pela própria palavra dele. Não foi por um ato sexual, não foi por um óvulo de Maria, não foi por uma semente de algum outro homem. O próprio corpo, criando ali uma célula fecundada, se multiplicando, multiplicando, criando um corpo. Jeová teve uma gestação, nascendo para salvar a humanidade da culpa que a humanidade recaiu sobre ela. Agora ele como aquele que veio para salvar a humanidade, a semente da mulher, se manifestando, que esmagaria a cabeça da serpente, se manifestando aqui no tempo, prometida desde o princípio lá na queda, na sentença que foi dada. Então, nos tornamos naturais e carnais e devemos regressar de sentimentos que temos naturais, carnais, egoístas, que todos nós temos. Que assim que nascemos, nós começamos a nos conhecer, a dar entendimento de nós mesmos dentro do tempo aqui, no corpo, não entendendo que ele é só um avatar, que você mesmo é aquilo que está por detrás do avatar, que controla o avatar, que é a pessoa real, que lá no seu lugar de onde ela controla, ela é até uma pessoa lá. Entende? Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Nós temos que vir por fé, de fé à virtude, crendo, né, que Deus nos salva, que Jesus Cristo nos salvou, crendo no Deus que justifica o pecador. Não a pessoa certa, santarrona, que não erra, que não falha, como um fariseu, que ele tem os seus passos tão certinhos que ninguém não pode nem apontar um dedo para ele. Entende? Que ele até acha que ele é bom, inclusive, que ele até merece a salvação. Mas um publicano pecador, sincero, que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, um pecador. Esse, o Senhor Jesus, ele próprio disse, ele se desceu justificado. Vai descobrir o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Deus não quer sacrificar. Deus quer ter misericórdia, e se nós buscamos por misericórdia, Ele está pronto a conceder misericórdia, Ele é misericordioso. Então, fé no Deus que salva o pecador, ainda pecador, e que Ele transforma ele, se ele se render completamente como se deve, porque é uma transformação.
de uma pessoa egoísta que vive para si mesmo, para o seu ego, para a sua vaidade, para a sua ganância, para o seu eu. Eu e o meu. Há uma pessoa que vai viver para o outro, sem se importar consigo mesmo. Através dessa ponte, onde Jesus Cristo, o Espírito Santo, nos ajudará, estando conosco aqui, e aqui estando em nós. E aqui é uma zona temperada, nem quente nem fria, onde há aqui o Jordão, há uma morte para si mesmo aqui. E você vem de um sentimento a outro, de fé à virtude, ao poder de Deus, manifestado pela fé, o poder de Deus. E do poder de Deus que você viu, ao conhecimento de que a palavra de Deus é toda a verdade. Conhecimento seu próprio, não somente crendo, mas agora você é uma testemunha. E isso, conhecimento, te traz temperança, porque então você fica temperado, você leva em conta tudo que ela diz, então você está bem, você está estabelecido. Entende? Mas ainda não chegou lá, você tem que morrer para si mesmo. Esse ego seu, aqui ele morreu, mas então apodreça ele, para ele nunca mais voltar. Como Daniel, destruindo as pontes por detrás de si. Você que vai morrer de qualquer maneira para si mesmo. Você tem que se entregar completamente. A Bíblia disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ele fica com medo de morrer para si mesmo. Morrer o seu ego, o seu eu, sua importância, aquilo que é seu, aquilo que você pensa, o que você pensa que está certo ou errado. Morrer, perder sua importância, o seu ego morrer. Nascer de cá, porque você veio de cá. De espiritual você nasceu em um corpo aqui e então alimentando um ego você veio a crescer nesse ego aqui. Agora você vai morrer nesse ego seu aqui e sacrificar a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e segue-me. Há uma cruz para cada um aqui. Mas então, crucificado com Cristo lá, morrendo para si mesmo porque ele veio e morreu, então você vem e morra também. Morra para si mesmo, e então você entrará na terra prometida. Ainda não é o fim do caminho, mas você já está na terra prometida. Você já é um filho, filho de Deus. Você nasceu espiritualmente aqui, mas você é um bebezinho espiritual. Agora, você vai desenvolvendo espiritualmente e você virá a ser adotado como filho aqui, posicionado no corpo com um dom ou algo para servir. Entende? E então, disso você terá vindo a paciência, a piedade, ser como Deus, piedade, ter paciência, amor fraternal, amor divino. Porque no fim é só o amor que entra lá no céu. Porque é disso que estamos falando, de morte. Mas então, se é morte, nós queremos falar daquilo que vem após a morte, ou um ou outro, ou bênção ou maldição, porque estamos sob essa lei dupla, ou bênção ou maldição, se bem fizerdes, bênção, e se mal fizerdes, maldição. É por isso que nos preocupamos com a morte, nós mesmos, e nos preocupamos com os nossos entes queridos se eles estão bem, por pensar quão terrível pode ser, e ao mesmo tempo pode ser maravilhoso. Depende de cada um em como vai viver sua vida, se ele vai regressar, se arrepender de sua carnalidade e se tornar alguém espiritual, sincero em relação ao amor de Deus, ao seu irmão, ao seu próximo. Compreende? Que nesse caso aqui, esse cristão uma vez aqui em Jesus Cristo aqui, dentro desse percurso aqui, ele já está salvo. Ele passa pelas coisas, mas ele passa pelas coisas salvo. Então ele já passa descansado, porque Jesus Cristo ele mesmo é um descanso. Ele está descansado naquilo que Jesus Cristo fez. Ele sabe, ele crê exatamente o que é que ele vai encontrar lá do outro lado. Ele sabe, porque a palavra de Deus não pode falhar. E ele sabe exatamente o que ele tem a seu favor. Porque Jesus Cristo foi, em outras palavras, ele disse aqui, minha justiça. Você tome ela sobre os seus ombros e suba com ela. E ao chegar lá no portão, você apresente a minha justiça, a justiça de Jesus Cristo, a justiça perfeita de Jesus Cristo. Se estivermos em Cristo.
como entramos nele? Por um nascimento, um novo nascimento. Um nascimento espiritual, nascemos nele, ocupando lugar nele, no seu corpo, lugares celestiais, espirituais nele, nascendo espiritualmente, ocupando posição espiritual nele, como parte do seu corpo. Somos suas varas, produzindo frutos dentro do tempo enquanto ele na eternidade, por meio das varas espirituais que estamos ligados. E assim, que viva cada um uma vida em que ele regresse de volta aos braços do Pai, como o filho pródigo uma vez deixou a casa do Pai, deixou de ser espiritual, saímos como Adão e Eva lá no princípio, para experimentar e desfrutar do novo, queríamos conhecer o novo, o mundão. Descobrimos que o mundo é mau, e no fim do caminho, olha só onde viemos parar. Comendo bolotas de porcos a humanidade está. Veio a essa condição, mas então, lembre-se, filho, há a casa do Pai lá, onde o próprio jornaleiro, aquele que trabalha, ele nem é filho, ele é um trabalhador, mas lá há alimento para ele, há coisas boas lá, mesmo para um trabalhador. Então crie coragem, faça como Adão, e vai diante do Pai e confessa isso. Pai, pequei contra ti. Vivi a minha vida como se eu soubesse viver a vida. Vivi por mim mesmo. Me entreguei aos meus próprios desejos e fui dirigido pelas minhas próprias concupiscências. Fiz coisas ruins, das quais eu me envergonho. Queria não ter feito, eu pudesse corrigir isso, eu corrigiria. Tenho errado tanto. Sei que sou culpado. Olhar para a verdade me faz ver culpado. Olhar para o seu filho e a vida que ele viveu. E encontre paz com Deus. Jesus Cristo disse: minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Ele não dá hoje para tirar amanhã. Não é uma coisa condicional, olha, eu tenho paz com você, mas olha só, hein, presta atenção, se você pisa no meu calo aqui, eu não tenho culpa. Foi você quem pediu. Não. Ele não é como o mundo aqui. Paz com Deus significa fechar os olhos aqui e acordar na presença do amável e dócil Pai que nos ama. Paz com Deus. Mas então temos que morrer, o nosso ego é a inclinação contra Deus. Temos que mortificar a nós mesmos, nosso ego, que luta contra nós mesmos e a nossa vida, a nossa salvação. Ele é morte em si mesmo, o nosso ego. E assim eu diria que se isso fosse um culto fúnebre, não tendo alguém a quem me referi, se essa pessoa era uma cristã, ela está nos braços do Pai uma hora dessa. E você que está vivo tem muito ainda o que fazer e você deve se preparar e se posicionar, porque você também vai para lá um dia desse. E se era uma pessoa que não tinha vivido uma vida muito boa, nós queremos pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de sua alma. Porque todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Então nós queremos pedir isso. Que Ele tenha misericórdia de sua alma. Que Ele leve muito mais em conta aquilo que Ele fez de bom, de bem. Se tu queres e se tu podes. Porque tu mesmo disseste, até mesmo os pecados que perdoássemos, eles estariam perdoados. E disseste, tudo é possível ao que está crendo. Então, gostaríamos de crer, Senhor, que isso é possível. E assim, se possível, lançarmos mão das tuas promessas e alcançar o nosso irmão. E que cada um que aqui ainda está vivo faça sua escolha enquanto é tempo, decida viver e morrer com Cristo para que então você seja dele. Você não seja encontrado fora dele, não seja encontrado lutando contra ele.
lutando contra Deus. Pensem sobre isso. Eu acho que vale a pena você pensar sobre isso. Como será o seu fim? Será que você terá um monte de pessoas assim ao seu redor? Antes deles te enterrarem? Que diferença fará para você que já morreu eles estarem ao seu redor? Não fará muita. Viva como quem vai viver eternamente. Há um caminho de graça que Jesus Cristo fez. Convida todo mundo. Venha ao pecador. Por que não vir e descansar as suas culpas? Se você descer com elas ao inferno, você terá que descer por elas ao inferno. Ou você pode dar elas para Jesus Cristo, levar elas por você. Então você não tem que ir lá. Mas se ele não levar os seus pecados, você terá que descer lá por eles. Tome sua decisão, meu irmão, minha irmã. O que vai ser, você tem que render completamente sua vida a Jesus Cristo. Totalmente. Até mesmo chegar a ser um louco. Não pare por aí onde esses religiosos pararam. Seja um louco em Cristo. Um louco para tomar a palavra de Deus e operar ela. Nunca será uma coisa razoável. Sempre soará uma loucura puramente natural. Tem que soar. Ou então não requereu fé. Ele também podia conceber, compreende? Bom, vou terminar aqui, 33 minutos. Eu acho que consegui em tempo hábil, com o relógio na tela ali, dá para me programar melhor. E eu vou ter que me agilizar ou ajustar um pouquinho para ficar mais em ordem, com princípio, meio e fim. Mas eu acho que é válido. Então meditem sobre isso. A morte é um assunto que é incômodo e nunca é bem-vindo. E por isso mesmo ninguém nunca fala, e ela é uma coisa importantíssima que deveria ser discutida amplamente, porque é o assunto da hora, a morte. A morte. Todos morrerão. Estamos preocupados se for amanhã, mas porque é daqui 30 anos, então nós estamos despreocupados. Como se 30 anos não passasse. Como se 60 anos não passasse. Como se fosse durar tanto, como se você não pudesse simplesmente ir atravessar uma rua ali, tropeçar, bater ali e morrer. Ou simplesmente você dormir, fechar os seus olhos e não acordar mais. Pense sobre isso. Você devia estar pronto a qualquer hora que Deus chamasse. Porque a qualquer hora isso significaria só uma coisa para você. Você viveria de forma destemida. Porque isso significaria uma coisa a morte para você. Acabou. Beleza, posso ir para casa agora? Lá é muito melhor do que aqui. Né? Que Deus te abençoe por ouvir mais essa meditação. E medite sobre isso, a morte. A morte é um assunto presente na vida de cada um que nasceu nessa terra. É a morte. E as pessoas não deveriam ter medo de falar da morte, elas deveriam verdadeiramente falar sobre a morte. E você repare, você não tem liberdade para falar da morte com seus parentes, com as pessoas que você ama.
chamar elas à realidade, dizer, ei, até quando você vai viver sua vida aí de comprar bugigangas e pagar cartão de crédito e tal, e vai até quando sem resolver a coisa principal na vida, que é interna, que é consigo mesmo, que é o pecado, que é o mal que está aí, que é o ego. Porque pecado tem nome, chama-se ego. Para você compreender o que é o ego, é o seu eu, de uma forma egoísta, não altruísta. Um altruísta ele tem o seu eu também, mas ele é um altruísta, ele vive para fora de si mesmo, ele vive para o outro. E o egoísta, no sentido que eu estou falando que é ego no sentido de ser de egoísta, seria, porque todos teríamos ego, só que não viveríamos o nosso ego, viveríamos o altruísmo. E o egoísmo seria você vivendo para si, em função de si. Compreende? Que Deus te abençoe. E medite na palavra de Deus. Mais sobre a palavra, para encerrar. 1 Tessalonicenses 4, 18. Não, 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que são mortos em Cristo, a promessa aqui de que eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram primeiro, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, há promessas de que se com Cristo morremos, com Cristo também ressuscitaremos, que Ele nos ressuscitará. Então, o cristão está descansado e repousado em Jesus Cristo e nas suas promessas, suas palavras. Que Deus te abençoe. Medite na palavra de Deus, leia. Peça a Deus para Deus te dar fome, sede da palavra dele. Seja sincero, busque isso em sentimentos de sinceridade. Você o encontrará. Que Deus te abençoe.